Bom, e hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio. Meu amigo Matheus Pereira já está a postos para nos trazer mais informações. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os compatriotas que estão nos assistindo. Mais uma quinta-feira por aqui, bem intensa, por sinal. Bora lá, muita coisa para a gente conversar hoje. É feriado, né, Matheus? Para os americanos, mas pra gente as coisas estão correndo, estão quentes e eu acho que a gente pode começar com esse dólar de 5,91, fechando ontem, maior valor nominal da história. Como é que isso pesou para o produtor brasileiro de soja, de milho? Ele quis garantir e avançar um pouquinho com os seus negócios? Carla, a alta do dólar de ontem, né, ela veio no período da tarde. A grande parte das fornecedoras de preço não conseguiram fazer o repasse necessário, né, e cabível ao mercado. Foi mais de 2% de alta no dólar ontem, né, com essas medidas ali um pouco controversas, né, do nosso ministro da Economia e Fazenda, Haddad, que vem gerando grandes debates, né. Então, as altas de ontem elas não foram ainda repassadas, Carla. Hoje a gente tem feriado Thanksgiving, que é um feriado, é o feriado mais importante norte-americano. Ele é semelhante ao nosso Natal, aonde as famílias, né, se reúnem para comemorar o fim de mais uma safra, né, em território norte-americano. É o feriado de ação de graças, assim dizendo, um feriado bem religioso, um feriado bonito por história, né, comemorar o fim de uma safra. Verdade. E comemorando o fim de uma safra, reunindo as famílias, bolsa fechada, amanhã também meio período, a gente não tem grandes movimentos. Então hoje o mercado ele olha aqui para dentro, o Brasil, e vê uma cena um pouco conturbada, Carla. É, Matheus, como é que você imagina que hoje os negócios serão retomados com o dólar aqui no Brasil? Você imagina que a gente possa ter um dia de ajustes e o mercado ceder um pouquinho, o dólar ceder um pouquinho frente ao real? Ou, de repente, as declarações ali do ministro da Fazenda não trouxeram tanta confiança? Ou trouxeram e o dólar pode cair de forma mais agressiva? O que você está esperando para essa retomada dos negócios a partir das 9 horas aqui no Brasil? Carla, primeiramente, hoje a gente não deve ter grandes movimentos no mercado da soja, tá? Dificilmente a gente vai ter preço sendo travado para a safra 25. Apenas a indústria no Brasil vai conseguir fazer, as trades dificilmente vão conseguir colocar preço na mesa para fazer a originação do ciclo futuro, ciclo 25. A gente pode ver negócio ainda disponível, a gente sabe que não tem muito produto a ser comercializado ainda do disponível no Brasil. Então, pela ausência da referência Chicago, né, a gente deixa de ter prêmios, deixa de ter Chicago, que dificulta, né, a formulação da base de preço aí para 2025, cara. Então, hoje é um cenário mais interno, um cenário doméstico, um cenário financeiro, é dólar no alvo das atenções. O mercado ontem se mostrou muito reativo, tá? Teve algumas cotações do dólar no mercado Forex, né, o mercado internacional, aonde o dólar frente ao real chegou a bater 5,93, quase 13 centavos de alta, né? 13 centavos de alta, olha que coincidência. A gente tem ali uma administração do governo federal pouco eficiente na gestão de gastos, né, e receitas do nosso governo federal. Está aí o principal problema, tá, Carla? E a gente vê que o mercado estressado ontem, ele deve sim criar um pouco mais de calmaria por hoje. Claro que nos primeiros momentos do dia de hoje, assim que bater às 9 horas, mais euforia deve vir, normal, é natural desses movimentos especulativos, porém, ao longo do dia, esperamos um pouco mais de calmaria, viu, Carla? A gente vê que o dia de ontem não foi agradável ao mercado como um todo, a todo mundo que é ortodoxo, conservador e olha a economia, nada agradável. A gente tentar enxergar o Brasil, entre aspas, como uma empresa que não consegue controlar gastos, não consegue controlar recursos que recebe, enfim, e abrindo ainda mais as pernas, né, para o controle de receita. Então tá um pouco desagradável, assim dizendo, né, apesar de ser favorável à grande massa do Brasil, que está dentro daquela faixa de isenção de imposto de renda por agora, mas olhando o Brasil por cima como empresa, mais uma vez, o investidor internacional recebe com um pouco de ceticismo, viu, Carla? Um pouco de dúvidas. O que faz bastante sentido diante do que o Brasil já viveu sob outros governos liderados ali pelo PT. Agora, Matheus, quando a gente olha o impacto disso tudo para o mercado agropecuário do Brasil, olhando em especial para a soja e talvez estendendo até um pouquinho para o milho, que momento é esse? Eu te pergunto isso porque parece uma pergunta recorrente, mas acho que nós estamos num momento do mercado em que ele
se destaca um pouquinho. Nós temos a atenção do produtor dividida entre o campo e a comercialização, com algumas variáveis que pouco se mexem. Chicago está caminhando de lado sem trazer muita novidade, mas se a gente olha para os derivados, tá uma volatilidade tremenda. Alguns sinais importantes que ele tem que olhar e filtrar à frente. Então, guerra comercial, Trump voltando a assumir os Estados Unidos, a China tentando fazer a sua economia engrenar de novo, a demanda da China ainda muito presente no mercado, tanto no mercado americano quanto no mercado brasileiro. Então, uma série de informações que ele precisa refinar para tomar suas decisões. Que momento é esse para esse produtor diante disso tudo que está acontecendo? Tá, primeiro o cenário, né, de quem está no campo hoje. Eu sempre ressalto isso aqui. Eu gosto sempre de falar isso, cara, porque hoje existem, né, muitos profissionais que tentam se profissionalizar, muitas pessoas que tentam se profissionalizar no mercado e não entendem dentro da porteira. Começam a falar da boca para fora, como se, enfim, se fosse apenas habilidade cognitiva que fizesse realmente uma boa análise, né? Mas, primeiramente, como que vive hoje a base produtiva? A base produtiva que encerrou o plantio. Tá? Ele começa esses tratos culturais do vegetativo, grande parte da soja brasileira em vegetação, tá? Criando massa foliar para cada vez mais ter capacidade fotossintética para gerar energia. Uma cultura hoje que ela tem alguns problemas de baixos índices de fotossíntese, baixos índices de luminosidade, tá? Graus dias que não estão ali adequados para desenvolver uma boa cultura em campo, nada que afete agressivamente a capacidade produtiva do país. Excesso de chuvas, nebulosidade, não traz reduções de produtividade tão agressivas quanto a falta de chuvas. Ponto. Condicionado. O cenário é esse. Plantio encerrado, produtor voltando a ter mais tempo, né, e capacidade de atenção ao mercado. Então, nesse tempo e capacidade de atenção ao mercado, cara, a gente acredita que sim, né? Nesse período agora, encerramento de novembro, começo de dezembro, que antecede os feriados de final de ano aqui no Brasil, a gente deve sim enxergar muita movimentação no mercado. Tá? Esperamos aqui na Pátria do Negócio, né, que a gente tenha mais volume de comercialização futura. Grande parte da base produtiva hoje ela está mais conscientizada, ela sim enxerga que a safra 2025 não é uma safra, né, para termos grandes alavancos de preço, pelo contrário, né, a gente pode ter mais pressões devido a essa reconstrução de oferta no Brasil. Problemas pontuais sempre existirão, Brasil, dimensão continental, falo isso aqui, parece papagaio já falando, mas de grosso modo, o Brasil sim tem uma capacidade produtiva ainda adequada. Muita água para passar debaixo da ponte. Vamos precisar entrar com soja em reprodução, florescendo, enchendo vagem, clima favorável, colheita ali adequada sobre um cenário regular de tempo aberto, né, assim dizendo. Então tem muita água para passar debaixo da ponte. O cenário hoje pré-construído pelo mercado é de uma reconstrução de oferta, cara. Então, o mercado ele deve vir sofrer grande movimentação, grande liquidez, que é o quê? Volume de negócio sendo realizado, produtor querendo fazer venda, compradora precisando de originação. Tá? A gente vê hoje muita fila sendo carregada para janeiro, com dificuldade de ser originada, China precisando de soja em janeiro, porém não temos essa soja tão disponível durante o mês de janeiro para ser colhida no Brasil, ele atraso inicial de plantio no nosso país. Porém, né, uma demanda para o primeiro trimestre muito agressiva, China querendo, buscando nosso grão, tentando fazer originação. Então a gente deve observar aí 15, 20 dias de muito agito no mercado, viu, Carla? E necessário. Eu queria entender também um pouco disso, Matheus, como é que a safra está se comportando, assim, se temos, embora toda safra vá ter alguns problemas, eu quero entender como essa safra, na visão da Pátria, está se desenhando. Tem alguns locais que te chamam mais atenção. Nesses últimos dias, o Paraná trouxe um pouquinho mais de alerta, porque estava ali sofrendo um pouquinho mais com a falta de chuvas. Tem mais regiões, entre as principais regiões produtoras do país, que trazem sinais de atenção nesse momento e que podem mudar o quadro da oferta. Esses sinais estão presentes, mas sem alterar muito o resultado final, pelo menos dentro do que se espera até esse momento. Carla, são problemas pontuais que existem, né, que inibem que a safra brasileira seja uma safra extraordinária. Ela ainda é uma safra ordinária. O que é a palavra ordinária? Pode parecer pejorativa, mas não, é uma safra regular, assim dizendo, pessoal. Em anos regulares, sempre teremos esses problemas pontuais.
Tá? Uma safra extraordinária é quando grande parte do Brasil, todo o Brasil, né, passa por um cenário de regularidade climática, aonde tem o potencial mais produtivo definido em todas as principais regiões produtoras do Brasil. Outro dia eu vi, mas eu já citei isso aqui por aqui, né? Que eu vi pessoas falando que o potencial da safra do Brasil esse ano é 180 milhões de toneladas. Faltou um pouco de conhecimento de campo, faltou um pouco de sujar a botina, ir para o campo, entender como é que está o sistema produtivo, entender mais sobre o Brasil. Esses regionalismos trazem sim um limitador de aumento produtivo, Carlos. Como eu disse, a gente está sofrendo com baixa incidência luminosa no miolo do Brasil, na região central do nosso país, grande parte da região central, centro-leste, centro-sul do Mato Grosso, mesma coisa observada dentro de quase todo o estado de Goiás, baixa incidência luminosa também observada no estado de Minas Gerais, algumas partes do norte de São Paulo. Quando a gente já passa para o Paraná, parte do Rio Grande do Sul, a ausência de chuvas já é uma realidade, tá? Já existe já plantas estressadas por escassez de recomposição hídrica do solo, tá? Então, esses problemas pontuais, eles vão se somando e limitando com que a safra brasileira saia de uma safra ordinária, regular, para uma safra extraordinária, tá, cara? Então, os problemas sim existem, não podemos negligenciar a ausência de chuvas na região sul do Brasil, assim como a ausência de chuvas em algumas partes da região noroeste do estado do Mato Grosso. O maior estado produtor do país hoje não tem uma safra regular em toda a sua dimensão estadual. A gente tem, sim, problemas de ausência na região noroeste e problemas de excessos pluviométricos e baixa incidência luminosa na região centro-sul, sudeste do estado do Mato Grosso. Então, é fator limitante, Carla. Como eu disse, a ausência, quando há problemas, né, de escassez de chuvas, quando observamos laninhas ou el ninhos, né, no passado, laninhas trazendo escassez de chuvas ao sul, el ninhos trazendo essa escassez de chuvas ao centro-norte do Brasil. Hoje, sobre neutralidade, algo que a gente vem relatando por aqui já desde maio, não acreditamos em fenômenos climáticos para a safra 24-25, neutralidade é o cenário mais provável, é o que se confirma. Então, na ausência dessas grandes distorções, da ausência de chuvas, não temos problemas com quebras agressivas a nível nacional. Chegaremos ao processo de colheita, cara, tenho certeza. Clientes da Pátria hoje são mais de 2.000 famílias assessoradas pela Pátria em todo o Brasil, desde o Rio Grande do Sul até a Roraima. Tenho certeza que vai ter clientes nossos nos relatando, né, Carla, que foram problemas catastróficos em alguns talhões, produtividades que vieram a 30, 35, como sempre é normal, por micro-regiões sofrerem com intempéries climáticas sobre neutralidade do fenômeno Nino 3.4. Agora, a nível nacional, mais uma vez, a gente tem ainda uma construção de uma safra ordinária, uma safra regular por enquanto, cara. Por enquanto. Matheus, o quanto disso, no momento em que nós tivemos a colheita e uma concentração de colheita, pode pesar sobre as cotações? Isso pensando essencialmente em safra brasileira, em capacidade logística do Brasil e impacto disso para preços, prêmios e para essa nossa capacidade de escoamento de toda essa soja. Quais são as suas projeções nesse momento, para esse momento em que nós tivermos de comercializar e escoar, colocar essa soja fora do Brasil ou mesmo para entregar em algum momento para as nossas indústrias processadoras aqui dentro? Carla, ó, muito bom ponto comentado, tá? Isso aí tá talvez um dos principais alertas da Pátria hoje, a clientela, que eu vou até, enfim, criar essa expansão a todos que estão aqui nos assistindo, né? Porque eu acho que vale muito mais agora a conscientização. Até você, colega consultor, colega analista, entenda a realidade que acontece no campo. Quem sente na pele os problemas da lida do dia a dia na fazenda, tá? O grande problema para a safra 25 pode ser um enorme engasgo logístico de escoamento. Tá? São poucas as pessoas que já se atentaram a esse possível problema para 2025. Estamos alertando nossa clientela pátria já desde o início do plantio no nosso país, quando a gente viu a concentração, a gente teve quase 70%, Carla, quase 70% da safra nacional semeada em 21 dias. A gente nunca observou tanta concentração de semeadura diária da safra de verão em um único período, dentro de 21 dias, 3 semanas aqui no Brasil. Essa concentração traz o quê? Uma regularidade, uma padronização,
culturas mais homogêneas, reduz a pressão de praga aérea, tá? Que é o quê? Aquelas culturas que talvez se desenvolverem em 2 calendários distintos. Naquela primeira e mais velha, as culturas de praga aérea vão migrando para as culturas mais novas, gerando mais pressão nessas culturas mais novas. Tá? Nesse ano, como está tudo concentrado, a gente não tem proliferação antecipada de praga aérea. Tá? Presta atenção, meu caro. Isso aqui vale a conscientização. Para você que está me escutando isso aqui e tem a boca muito aberta para falar com muitas pessoas, pelo menos repitam aquilo que a gente observa em campo. Tá? Que é o quê? É que essa concentração, que é favorável agora ao controle de praga aérea, ela é desfavorável ao processo de colheita. Eu, como produtor, família de produtores, já sofri e sofro todos os anos com a necessidade de escoamento logístico da safra dentro da fazenda. É difícil arrumar caminhoneiro, é difícil arrumar armazenagem. Esse ano, talvez viveremos o pior período da história do Brasil. Talvez nunca vai ser tão difícil achar capacidade de escoamento, capacidade de armazenagem, como a gente deve encontrar agora na safra 2025. Então, essa logística engasgada, uma safra muito concentrada, a gente tem que lembrar ali que quase 1/3 já da safra brasileira ela é terceirizada a colheita, quase 1/3 da safra nacional ela é com colheita terceirizada. São colhedoras ou empresários, né, que têm as máquinas que são terceirizadas, né, que são, enfim, colhem para vários produtores, e que a demanda por isso vai acabar criando aquele engasgo, onde uma concentração muito grande vai dificultar realmente retirar essa soja do campo, colocar em escoamento, colocar em secagem, colocar em linha para ser exportada, o que faz o quê? Uma enorme dificuldade no suporte aos prêmios. Os prêmios de exportação, por dificuldade logística, Carla, pode ser o nosso principal vilão para 2025. Pode ser o principal problema de tirar preço de soja durante o processo da colheita brasileira. Então, sazonalmente, é normal. O processo de colheita, o mercado da soja tende a sofrer um pouco. Sempre isso acontece. É normal de mercados fundamentalistas que regulam oferta e demanda, Carla. Normal. Tá? Agora, neste ano específico, nunca tivemos tanta concentração de área semeada num período de 21 dias. Nunca teremos também tanta concentração de soja a ser colhida madurada dentro de 21 dias. Naquele período ali do meados de fevereiro, vai ser correria no campo, vai ser correria na logística, e a gente alerta, né, muita atenção a quem precisar fazer vendas durante esse período. A gente vê que os descontos, né, dos preços de exportação poderão doer muito na vida daquele que ainda não fez venda, não se antecipou e precisa fazer vendas durante o mês de fevereiro, Carla. Eu te perguntei isso porque nós fizemos uma enquete no começo do Bom Dia Agronegócio, Matheus, e a pergunta foi, né, qual a sua prioridade de informação no mercado da soja nesse momento? Nós tivemos aqui, e aí até me surpreende um pouco, porque em primeiro lugar vem o dólar, 40%, depois Chicago com 38% dos votos e prêmios com 21%. Agora, na última entrevista que nós fizemos, você justamente pontuou essa situação. Carla, hoje a gente tem que ter mais atenção ao dólar do que efetivamente o caminhar das cotações em Chicago. Ou seja, o resultado dessa enquete mostra de forma bastante evidente esse cenário que você acabou de descrever, não? Foi extraordinário realmente o resultado, né, Carla? Que não sabia da enquete que estava aberta, mas, enfim, reflete essa preocupação e a composição de preço. Por que eu falo que a soja hoje ela é mais financeira do que fundamental? Porque hoje o dólar ganhou mais proporção à composição de preço na soja do que Chicago. O que eu quero dizer? Eu sempre mostro nas minhas palestras, Carla. Estou palestrando por todo o Brasil, graças a Deus. 2024 foi o ano que mais palestrei toda a minha vida. Tomara que 2025 seja ainda mais intenso. Gosto muito de estar na frente de pessoas, produtores, conversando com todo mundo. Foram mais de 50 palestras cedidas aí ao longo de 2024. Vamos bater esse recorde, se Deus quiser, em 2025. Mas, Carla, sendo bem objetivo, o que eu mostro nessas palestras? Eu mostro que hoje, tentando desenhar aqui sem ter realmente o slide por trás, mas hoje, uma queda de 10% em Chicago, ela vai representar algo em torno aí de 12, 13 reais por saca a menos, tá? Reais por saca a menos, na composição dos preços aqui para o Brasil. Uma queda de 10% no dólar, ela representa talvez 14, talvez 15 reais a menos, tá, na composição de preço da soja aqui no Brasil.
Então, quando uma formuladora de compra, né, uma trading, uma cerealista, uma indústria brasileira está tentando fazer o cálculo para ver qual que é o viável a ser pago naquela soja, daquele cliente específico, o maior peso hoje na base da formulação desses preços é o dólar. Tá? Então, o dólar é a variável mais preocupante, é uma variável que tem mostrado pontos de sustentação. Tá? A gente tem visto aí dólar caminhando, criando palco, né, para justificar uma moeda até acima de R$ 6. Para isso acontecer, só basta com que o governo continue com a ineficiência que tem de controle de gasto e gestão de recursos de arrecadação. Tá, cara? Esse é o principal problema. Não está arrecadando o suficiente para compor esse exagero de gastos que o governo vem propondo desde sua entrada 2 anos atrás. Tá, cara? Então, o dólar, sim, é a maior variável, a variável mais importante, né, na formação de preços hoje do Brasil e deve ser tida com mais atenção agora, de agora em diante, viu, cara? Matheus, isso em algum momento pode mudar e a gente alterar a ordem desses fatores e o prêmio, por exemplo, trazer uma preocupação, uma atenção maior justamente por conta dessa concentração de oferta que nós devemos ter em determinado momento? O dólar pode ser o fiel da balança para formar preço aqui no Brasil? É isso que a gente precisa entender? Toda certeza, cara. Assim, o mercado ele não é uma receita de bolo, tá? Todo mundo está nos escutando, nos assistindo, por favor, não pense que a métrica é só olhar dólar. Tá? A gente tem Verdade. esses pilares, né? Esses 3 pilares. Vou até usar 4 pilares, né? Que são realmente Chicago. Temos os bases de exportação, que são chamados aqui no Brasil por convencionismo de prêmios, né? A gente habituou a usar prêmio porque a grande maioria das vezes eram positivos. A gente está vivendo agora eras de prêmios negativos, né? Então, são descontos. Então, o segundo pilar é o base exportação, o terceiro pilar é dólar, e o quarto pilar é o base interno, né? A logística interna do escoamento. Então, para esses 4 pilares, não existe receita de bolo. A gente sempre tem momentos mais favoráveis para cada um deles. A gente tem agora, na entrada da colheita brasileira, primeiro trimestre de 2024, a gente tem tanto os bases de internos de logística sendo pressionados, assim como, né, Carla, a gente tem também o basis da exportação. São as duas variáveis na composição de preço, podem sofrer muita pressão nesse primeiro trimestre de 2024. Tá, cara? Então, independente se a gente tem um dólar altista, para aquele que não sabe usar a ferramenta derivada, de deixar pontas travadas, né? Travar agora bases tanto interno quanto exportação, deixar um dólar em aberto, deixar um Chicago em aberto, para aquele que não sabe usar as ferramentas, esperar para fazer a venda pura em reais por saco pode não ser um bom negócio. Tá? E para você que não sabe, procura a Pátria Agronegócio, meu caro. Tá? Mateus.patria, meu Instagram, patria.agronegócios, patria.gr.br, Pátria Agronegócio. Quer ver o Pátria hoje na internet aí, você vai nos achando, meu caro. Então, a gente consegue lhe ajudar. O Brasil precisa de muito auxílio por agora e de entender mais essas mecânicas, essas dinâmicas de travamento, cara. É verdade. Olha só, a Aline Ferreira já está falando que aqui em Sorriso, na época de colheita, é sempre loucura. O gargalo já foi identificado, vários produtores investindo em silos para armazenamento para conseguir escoar com mais facilidade a produção. Isso é fundamental. O Binho também falando, 2025 vai ser um desafio gigante na logística, é um fato. E o Vinícius Gomes te pergunta assim, Matheus, quando saem as primeiras estimativas da nossa safra pela Conab e pelo USDA? Os primeiros números de projeções já foram trazidos, né, Matheus? O USDA fala em Já foram divulgados. 169 milhões, o USDA. Agora me foge o número da Conab, são 172 milhões? Carla, de cabeça agora também Aqui não, estamos ficando velho. Vamos não aqui vou me lembrar, dizer. mas respondendo ao Vinícius, a gente já tem os primeiros números, né, Matheus? Eu tenho as nossas estimativas, né? São 166 milhões de toneladas. Os primeiros levantamentos, tanto de USDA quanto Conab, eles são publicados por volta de agosto, setembro, né? Que são ali os primeiros levantamentos de safra nova. Tá? Então, a gente tem sim uma safra em desenvolvimento. Porém, vale sempre lembrar, esses números iniciais, eles são apenas uma régua inicial, o mercado pouco dá a devida credibilidade, né? O mercado ele vai começar a olhar realmente evolução de estimativas para a safra sul-americana a partir agora de dezembro, a partir de janeiro, quando a gente tem real capacidade de mencionar a qualidade da lavoura. Tá? Esses números iniciais eu até mostro, né? No nosso levantamento da Pátria do Negócio, com metodologia e estatística, tá? Diferente de todos os demais aí que fazem no achismo, abre um trem ali, fica chutando número para o céu.
tá? No Metodologia da Pátria, o nosso levantamento de área é por pesquisa, hoje, né? Por pesquisa com essa distribuição estatística da clientela Pátria, são mais de 2 mil clientes, contraposto com a distribuição de insumos de revendas, tá? Em todo o território nacional. Agora, a produtividade, ela é puro cálculo matemático. Não tem como, né? Hoje, no atual momento, a gente definir potencial produtivo. Aqui eles estão falando que a safra brasileira já tem um recorde produtivo definido. Isso aí é epifania pura, tá? Isso aí joga, dá um tiro para cima, prever onde a bala cai. Tá? Não existe capacidade hoje analítica de prever a qualidade de lavoura. Então, esses dados, né, o mercado já entende, o mercado não é tolo. Tá? A grande parte de quem opera mercado hoje, ele não é tolo o suficiente para acreditar em números ali fantasiosos, em achismos, né, em cartomancismo, assim dizendo. Mas aí começa a olhar com mais intensidade, meu amigo, os números de produtividade apenas agora em dezembro, em janeiro, quando sim começam a ter as empresas sérias, né, um levantamento prático de campo. Tá? Então, por enquanto, esses números são apenas uma régua inicial. O que vai ditar realmente pressão ou sustentação no mercado são os levantamentos práticos por agora. Bom, meu amigo, quero muito te agradecer pela companhia. Que semana que vem certamente a gente vai falar um pouquinho mais de Chicago com a volta dos negócios, mas hoje conseguimos focar bastante no mercado interno, no cenário para o produtor brasileiro, e a gente consegue rapidamente trazer umas referências de preços nos portos para fechar o nosso comentário de hoje. Claro, Carlos, deixa eu abrir. Nossa, você me pegou de calça curta agora. Tava Esse é meu fechado aqui. papel. Esse é o meu papel aqui. Eu achei que a gente estava encerrando, fui e fechei a Eu página achei aqui. também. Não Mas assim tem mesmo, problema. agora abre na hora, vamos para frente. Olha que coisa Carla, boa. a gente tem agora novembro spot a 1,45, 145, tá? Sim, Entrega imediata. A gente tem um fevereiro a 142. A gente não tem referência em janeiro. Eu até falei no meio da entrevista, o janeiro está com muita dificuldade de sim, originação. A falou. gente não tem hoje a base produtiva garantindo entrega em janeiro. Essa soja de janeiro vai ser uma soja apreciada por escassez do grão disponível em janeiro, porque a China precisa de janeiro. Vale lembrar que o ano novo lunar chinês é no começo de fevereiro. Sim, Então, o apetite de compra ele entra já em dezembro, entra agora em janeiro para abastecer esse mercado previamente ao feriado mais importante do território chinês, Ano Novo certo. Lunar Chinês, tá? Tá. Que é diferente aqui do nosso país, diferente de todo o Ocidente. Então, o janeiro não tem referência, mas é uma soja assim apreciada. Então, a gente tem novembro 145, fevereiro 142, março 131. Então, de fevereiro para março, a gente tem R$ 10 já de desconto, porque o mercado já entende que Uhum. março a gente já vai começar a ter aquela generalização da disponibilidade da soja no Brasil. É quando a gente entra aqui, como a gente chama, de plena disponibilidade da soja no país. Em Tá, qualquer região principal produtora, é fácil fazer originação a partir de março, por isso que a gente já tem R$ 10 descontados durante o mês de março, Carlos. certo. Você sabe por que que eu te deixei fechar a página e perguntei depois? Que é por isso que a gente recebe um comentário do Márcio Napoli como esse, ó. Bom dia, Carla e Matheus. Vocês são ótimos. Não perco a entrevista de quinta. Abraços. É por isso. É por isso. Fica me jogando na parede aqui só para fazer a graça, né, Carlos? Não tem jeito. Mas tá ótimo. É isso. Aqui não vai fazendo é na hora mesmo. Na hora. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Uma ótima quinta-feira para você e todo o time da Pátria. Continuamos a nos falar e vamos seguindo por aqui. Quinta-feira que vem tem mais. Um abraço, fica com Deus. Até a próxima. Estamos juntos, Carlos. Estamos juntos todos os compatriotas que estão nos assistindo. Vamos juntos, pessoal. Muita atenção no dólar nessa reta final de ano e muita preocupação com os prêmios e logística em 2025. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, Um tchau. abraço, até mais, Matheus. Obrigada.